E aí a gente chega no core aqui da nossa aula. Vamos fazer inferência. Eu tenho duas maneiras para fazer inferência. Uma é pontualmente... Na verdade, eu tenho duas maneiras de fazer estimação, mas inferência mesmo eu tenho um monte de ferramenta. Então, para estimar o valor do parâmetro, eu posso estimá-lo pontualmente. E aí, como que é uma estimação pontual? Eu literalmente não tenho a média amostral. Qual é o valor que eu vou usar para estimar a média populacional? X bar. O melhor estimador que eu tinha, que é o justo, consistente, mais eficiente. Beleza. Então, eu posso usar a média da minha amostra como uma estimativa do valor do parâmetro. Isso é uma estimação pontual. E eu posso fazer isso para variância e para proporção. Acabou. Isso é estimação pontual. Agora sim, eu posso estimar os meus parâmetros por intervalo de confiança. E aí, eu gostaria que vocês repetissem nas mentes de vocês para entender o que é intervalo de confiança. Intervalo de confiança é um intervalo que contém o valor do parâmetro com um determinado nível de confiança. Vou colocar aqui. Ele é um intervalo que contém. Agora, o intervalo de confiança é variável aleatória. Quem muda de amostra para amostra é o intervalo. Então, eu tenho uma amostrinha, eu faço um intervalo. Eu construo um intervalo. Não é nem fazer, né? O nome é construir. Eu construo um intervalo. E aí, por exemplo, eu estava falando com o Thiago agora há pouco, a gente tinha lá um intervalo que era de 1,60 de altura até 1,70. Então, aquela amostra que eu tive me falou o seguinte: o verdadeiro valor do parâmetro, a média que eu não conheço da população, das pessoas que moram no nosso bairro aqui, ela está contida no intervalo de 1,60 a 1,70 com 95% de confiança, com um nível de confiança que eu determinei. Se eu tiver uma outra amostra, o que muda não é o parâmetro está lá, eu só não conheço, o valor do parâmetro eu não conheço. O que vai mudar é o intervalo. Então, esse intervalo era 1,60 a 1,70. Se eu tirar uma outra amostra, ele pode ser 1,61 a 1,73, não sei. O intervalo vai mudar. Essa é a ideia. Quem é variável aleatória é o intervalo. Por isso que é uma estimação por intervalo. Eu quero saber onde reside, onde mora o valor do parâmetro. Tudo bem? E aí, para não complicar muito um Fuja, que é uma conversa resumida do que está sendo feito, a gente constrói o intervalo sabendo a função densidade do nosso estimador. Por isso que a gente falou bastante de entender por que é esse estimador, quais propriedades que ele tem que ter, por que ele é o mais custo-benefício que tem, qual que é a função que descreve ele, e a partir disso a gente monta um intervalo. A gente até deduz isso aqui na aula de intervalo da média e também coloca, acho que aqui na apostila está bem passo a passo, né? Também tá. A gente vai mostrando, olha, vamos fazer uma vez com a variável normal de onde veio essa fórmula. E a gente gosta que a pessoa entenda de onde veio, porque para vários casos, talvez você tenha que montar, porque senão você vai ter um formulário que aí, se você tiver 15 casos diferentes, você tem uma fórmula para cada um dos 15 casos. E não é a ideia. Acho que se você entender a montagem, você já vai ver, olha, esse tipo de intervalo estava na apostila, estava no meu formulário aqui, ele é mais padrão. Agora, se cair uma coisa muito diferente que eu não vi, eu sei construir. É por isso que a gente constrói com calma aqui. Eu acho que não sei qual o professor que vai fazer a prova de vocês, mas o cara pode querer dar uma de pegadinha, não sei, pode querer... Não quero me comprometer aqui, mas nós conhecemos que isso pode acontecer na Poli, né? Algum professor cobrar uma coisa que é tão específica que você tem que saber como monta e montar para resolver. Então, sabendo que a distribuição é normal, eu deixo lá 95% de confiança no meio. A gente assumiu uma notação nos nossos vídeos sempre com um alfazinho na ponta, mas para a gente é intervalos de confiança, você vê o nível de confiança. Não existe significância agora. Significância é outra coisa. Intervalo de confiança é confiança. A gente coloca o alfazinho para ter sempre a mesma notação, para pegar a mesma tabela, do mesmo lugar, tudo certo. Então, 1 menos alfa para a gente é confiança. A gente constrói uma fórmula, olha lá, uma fórmula matemática, que tem o estimador e uma tolerância, um erro padrão, que a gente fala, olha, estimador menos erro padrão é um intervalo, é o limite inferior do intervalo. Estimador mais erro padrão é o limite superior. Ou seja, construindo essa fórmula, você tem o intervalo e ele considera o melhor estimador que você tinha,
ele considera a distribuição do estimador, que aqui a gente levou para normal padrão, justamente pela conversa que eu tive com o Thiago, que, aliás, foi uma ótima pergunta ali para esclarecer isso. Então, a gente usa ali a padronização, já que é uma variável normal, a gente levou para normal padrão. E aí, a gente tem um nível de confiança, de alguma forma, lá dentro. Como a gente está adotando o alfa no nosso material, a gente usa o alfa sobre 2 aqui, mas faz um exercício, usa a anotação que você está acostumado, tem que dar o mesmo resultado. Considera a dispersão da minha variável e o número de elementos da amostra. Então, o erro padrão, que é esse segundo termo aqui, perceba que se eu aumentar o número de elementos, o meu erro diminui. A gente já esperava isso, pô. O estimador ele é consistente, pô. Quando eu aumentar o número de elementos da amostra, as coisas melhoram. Então, pô, eu tenho lá, a gente nem vai falar tanto isso, né? A gente vai ver mais no vídeo, eu vou recomendar para vocês. Erro tipo 1, erro tipo 2. Como que eu melhoro os 2 erros ao mesmo tempo? Aumenta o número de elementos da amostra, cara. Aumenta. Aumentar o número de elementos da amostra é sempre bom. Por que a gente não faz sempre? Porque na prática você às vezes está limitado financeiramente, fisicamente, às vezes não tem como. Mas sempre que você tiver um N maior, as coisas vão se comportar melhor para a gente aqui em inferência, né? Então, ó, constrói os limites inferior e superior com o estimador, com um nível de confiança, com uma dispersão, com o número de elementos da amostra e com a distribuição compatível. Acho que isso engloba o intervalo de confiança, tanto da proporção quanto da média. E é o intervalo do parâmetro. Então, é o intervalo de confiança da média populacional. Tá? Então, aqui a gente mostra um caso. Na média, vocês vão ter que saber isso, né? Às vezes, eu conheço o desvio padrão populacional, e aí eu vou ter esse intervalo. E quando eu não conheço, eu vou ter que trocar sigma pelo um outro estimador, né? Por um estimador dele, né? E aí o pessoal troca o desvio padrão da população pelo desvio padrão amostral. E aí, quando você faz isso, você perde o desvio padrão amostral, ele não é justo. E aí, o que acontece? Você muda a distribuição, muda para uma outra função chamada tstudent, e aí o nosso intervalo ele fica com essa cara aqui, ó. Ele continua tendo os mesmos ingredientes do primeiro, que tem o estimador, tem uma distribuição compatível, que agora é uma outra função que eu tenho que aprender a usar, a pegar tabelado. Eu tenho a dispersão, de alguma forma, que antes era desvio populacional, agora é desvio amostral, e eu continuo tendo o número de resultados da amostra, o número de elementos da amostra. Tudo bem? Acho que, assim, fazer um exercício aqui no Fuji é perder tempo, porque ele já está na apostila, já está nos vídeos, mas, basicamente, é pegar um exercício e preencher os resultadinhos. Então, a dificuldade aqui é saber qual é o resultado, como que eu pego. Nos vídeos a gente explica bem, mas eu quero deixar muito claro o conceito para vocês. Se vocês entenderam isso de que montar um intervalo de confiança é você saber os 2 limites, superior e inferior, para o estimador que você tem com os dados que você tem. Ficou claro o que é importante saber de intervalo de confiança? Pelo menos para explicar uma questão, para resolver uma questão? Estou falando muito rápido? Tiago, eu tenho uma dúvida sobre o tstudent, que é Vamos o lá. seguinte, ela é ideal quando, quer dizer, a tstudent ela é interessante porque ela pode trabalhar com amostras pequenas, né? Geralmente o consenso que os estatísticos entram é de, sei lá, a partir de 30, 40 elementos na amostra, a tstudent é mais normal, mas é isso mesmo? Entendi. Ó, vamos tentar deixar isso claro. Mas suas perguntas são muito boas, viu, Tiagão? Muito legal. Se tiver alguma outra fora Valeu. do Fuja, manda no e-mail lá, a gente troca umas ideias, pô, é legal. Mas, ó, qual que é a ideia aqui? O principal ponto que passa despercebido, e que aí quem sabe formulação acaba adotando como verdade, mas não entende, é que quando eu não tenho sigma e eu troco por S, o S não é um estimador justo, ele é assintoticamente justo, ele não é tão interessante para você estimar o desvio populacional. Por isso que a gente só fala que usa as coisas com variância. A variância é justa. Você concorda que se eu troco se eu troco uma informação de dispersão da população por uma da amostra, é como se eu gerasse mais incerteza, porque na amostra as coisas podem variar ainda mais, né? Você percebe que se eu estiver trabalhando com variância na amostra, isso deve ser mais incerto do que variância na população? Acho que depende também da amostragem, mas não Perfeito, sei se eu entendi perfeito. muito bem a resposta que eu dei Isso. também. Não, não, é uma boa, é uma boa. Assim, se você está trabalhando com resultados na amostra, é esperado que, se você vai olhar a média na amostra, mas você tem que usar uma variância,
se você usar a variância também da amostra, você está usando, puta, eu já estou estimando a média e ainda estou pondo um outro resultado que depende da amostra que eu tinha. Tipo, antes era uma constante, você trocou agora por uma outra coisa. Uma Então, variável, sim. isso, você está perdendo informação no processo. E essa é a ideia. Eu tenho lá uma normal bonitona. Aí, se eu tenho poucos resultados, quando eu troco sigma por S, eu vou ter uma coisa mais abaulada, mais dispersa. Agora, como o S ele não é justo, tudo bem, por isso que acontece essa coisa de trocar a normal pela T. Mas o S é assintoticamente justo. Ele tem um termo lá que ele é N menos 1 sobre N. Ele é assim, ó. Ele é assim, ó. A variância do S ela é N menos 1 sobre N vezes o sigma. Esse termo faz com que ela não seja justa. Na verdade, aqui, pronto. Peraí. É isso, né? Não, é o valor esperado do S. Pronto. Pronto, agora sim. Ela não é justa porque eu queria que o valor esperado fosse sigma. E ele é um n-1 sobre n vezes sigma. Quanto mais eu aumentar o n, mais essa razão que eu estou mostrando aí na tela vai se aproximando de 1. Então, quanto mais número de elementos na amostra eu tiver, mais o S vira um bom estimador. E aí, quanto mais o S é um bom estimador, mais a normal se aplica. E aí é por isso, como a T estudante vem dessa coisa de trocar um pelo outro, a T vai ser melhor quanto mais elementos você tiver. Aí você já deu uma ideia prática do que isso indica. Se eu tiver mais de 40 elementos numa amostra, os resultados já são quase equivalentes. Verdade. Mas mesmo sendo muito equivalentes, conceitualmente são coisas distintas, sabe? Então, aí você teria que falar que você vai aproximar a T estudante para normal, mas acho que o que eu quero deixar claro aqui é, quando você não conhece o desvio, é uma T. Pode ser que o resultado seja quase igual e a sua conta dê a mesma coisa, mas faça com a T, tá bom? Mais ou menos? Perfeito, eu estava pensando se você falou de ser assintoticamente justo, a definição é o quê? Que o limite do infinito da variância é zero, então é por isso que ele não varia tanto? E Não, se ele não varia tanto, assintoticamente justo quer dizer que quanto mais o n aumenta, mais justo esse estimador fica, né? Se eu fizer o limite dessa coisa que eu fiz aqui para você tendendo a infinito, ele vai essa informação aqui vai dar 1, né? Vai tender a 1 isso aqui, né? porque fica 1 menos 1 sobre n. É verdade, fica 1. Isso, exatamente. Justamente Se o o n for contrário. muito grande, infinito menos... Eu vou falar isso porque eu não sou do IME, tá? Não sou da matemática, mas infinito menos 1 sobre infinito vai dar 1, tá? Sim, exatamente. Mas tudo bem, eu vou deixar que faz tanto tempo que eu não vejo cálculo, mas ótima pergunta. Se tiver mais dessas, faça. Deixa eu aproveitar que a gente está já conversando há um tempo sobre intervalo. O que eu sugiro que vocês façam? Façam exercícios dos dois casos, pelo menos um de cada. Essa coisa de saber o que é o erro padrão pode ser cobrado como dimensionamento de amostragem. E aí, erro padrão está aqui. Ele é aquele valor que a gente pega estimador menos erro padrão, estimador mais erro padrão. Tem pessoal que fala, olha, antes de amostrar, eu quero saber o número de elementos que eu tenho na minha amostra, que eu preciso ter. Então, você dá uma dispersão, você dá, dependendo do estimador, você dá uma distribuição compatível e você tem que dar um erro. Então, aqui a gente faz uns exercícios simples disso, né? Olha, sabendo que eu tenho uma média, sabendo que eu tenho uma população tal, que o desvio é tanto, eu quero um erro de tal valor, qual que é o número de elementos que eu preciso amostrar? 385, legal. Acho que a ideia aqui se você tiver a fórmula do erro padrão, quando você isola o n, você tem um dimensionamento, quer saber quantos elementos você precisa captar para atingir aquela performance estatística que você está determinando. O que pode cair no enunciado? A performance estatística, qual que é a confiança, qual que é o erro, o que muda se eu considerar 95% e 99% de confiança, qual que é o salto no número de elementos de amostra que eu devo ter em dois casos. Acho que é mais nessa linha que eles perguntam. Para a média vai ficar com essa fórmula e para proporção vai cair uma outra formulinha que a gente também mostra aqui, que daí se assemelha muito com a... Onde está da proporção? Acho que está no exercício, né? Está na aula. Mas enfim, a gente isola aqui o erro padrão. O N, a gente isola o erro padrão
e a gente tem exatamente o que é feito nas pesquisas eleitorais ali, uma primeira estimativa do que é feito lá, né? Acho que a própria aula disso a gente fala desse caso. Então tá, intervalo de confiança serve para estimar dentro do intervalo onde está o valor do parâmetro e, de quebra, nos erros padrões da média e da proporção, você consegue o número de elementos que você precisa na amostra. Então, o dimensionamento de amostra está dentro desse guarda-chuva que a gente está chamando de intervalo de confiança. É um tema que está ali dentro. Que mais? Proporção, acho que tem um caso lá que é mais conservador, que é assim, você pode usar o resultado da amostra, você usa o P-chapéu nas fórmulas e beleza, toca pau. E se você quiser ser o mais conservador possível, coloque o valor lá no intervalo, o P, nas extremidades, você coloca como meio. Aí você vai ter um intervalo mais abrangente que você pode ter. Ou no dimensionamento de amostra também. Eu estou lá com o dimensionamento de amostra, eu tenho um P-chapéu que está na fórmula. Eu quero uma estimativa mais conservadora possível. Em vez de pegar o P-chapéu e colocar lá, eu pego e coloco meio. Que meio é o valor que vai dar o maior número de elementos que você vai precisar amostrar. Acho que não tem muito segredo aqui. A ideia era saber o que é um intervalo. O intervalo da Q quadrado, a Nicole vai ficar chateada comigo, que eu não vou explicar ele tão deduzindo tudo, mas, como ela já aceitou a parte do Q quadrado, eu vou me limitar a dizer o seguinte. A gente continua tendo uma fórmula feia, mas que ela tem todos os ingredientes que eu falei para vocês. Ó, a fórmula do intervalo de confiança da variância, ela tem o estimador, que é o S2, beleza? O estimador S2 é justo e consistente, é o mais eficiente, então beleza. O que a gente falou agora há pouco com o Thiago foi o S, não o S2. Tá, a gente tem o estimador. A gente tem um nível de confiança, de alguma forma ali, ó, 1 menos alfa sobre 2 aqui, ó, leva aquele 1 menos alfa em consideração, então o nível de confiança está lá. A distribuição compatível que a gente falou, que é o Q quadrado, está lá, e o número de elementos da amostra está lá. Então, agora o que não aparece é o erro padrão. A gente não tem esse conceito nesse intervalo de confiança, porque normalmente esse intervalo não é usado dessa forma de valor menos erro, valor mais erro. Já é um pouco diferente, justamente porque a gente tem um quadrado aqui nas coisas, e isso deixa a questão... Antes era só subtrair erros e somar erro, a coisa aqui já fica numa divisão, um quociente. Por isso, o que eu estou querendo dizer é, você vai calcular os intervalos, os limites do intervalo para baixo e para cima com os ingredientes. Qualquer intervalo que a gente está mexendo aqui tem esses ingredientes. O estimador, o número de elementos, a distribuição compatível e o nível de confiança. Beleza. O que mais? Não comentaram para a gente sobre duas populações. A gente pode ter intervalos de confiança para duas populações. Então, para diferença de variâncias, ou para quociente de variâncias, para diferença de médias. Como o que foi indicado até aqui não ia ser cobrado duas populações, eu vou deixar isso batido, não está na apostila aqui, ou está, né? Tá no finalzinho, a gente pôs. Então, a gente colocou, caso vocês saibam de alguma coisa, avisa a gente no e-mail também, que a gente cria aí um vídeo à parte só para explicar isso, mas está na apostila caso vocês descubram que vai cair, mas até onde a gente sabia não ia cair, então a gente passou por isso tranquilamente. Beleza. Dúvida em intervalo de confiança? Eu sei que com o tempo que a gente tem no FU já fica difícil fazer exercício, mas eu realmente estou tranquilo que a gente comenta cada exercíciozinho nos vídeos lá em 10, 15 minutos. Uma coisa que a gente pode comentar é que muita gente às vezes tem dificuldade de consultar as tabelas na hora de resolver os exercícios de intervalo de confiança. Para isso, lá nas aulas de exercício do YouTube, a gente mostra o passo a passo ali para achar o valor da tabela certo e para usar no parâmetro do intervalo. Então, qualquer dúvida, ótimo, lá. Ótimo. Só porque as suas aulas são as de exercícios. É o mais importante. A mais importante, claro, concordo. Mas, assim, o que o Vinícius falou é verdade. Se você está com dúvida, se você entender o conceito, que normalmente é onde as pessoas patinam, só entende a fórmula e aplicar a fórmula. Se você entender o conceito, que é a nossa conversa de agora, vê aquele vídeo e vê como você vai fazer na prova para chegar ao valor da normal. Você vai ver uma tabela que você tem, você vai baixar uma tabela, você vai usar no Excel. O que você vai fazer? Decida e assiste o vídeo junto. E aí você vai ter que chegar no valor que a gente chega no vídeo, fazendo pela sua tabela. Pronto. Padronize o que você vai fazer, qual tabela que você vai usar, já salva, não fica buscando na hora, porque cada tabela tem um jeito específico. Então, faz isso antes de tudo, ou já vê no Excel como calcula, enfim.
dá o seu jeito e bate o resultado das distribuições com o que a gente fizer no exercício. Acho que esse é... Você falou bem, porque se a pessoa fizer isso na hora e errar, a gente vai ficar chateado porque ela entendeu e errou. Avisa que o link do playlist também. Ah, tá. O link da playlist que tem todos esses conteúdos está aí no chat, tá bom? O Vini mandou aí. E o nosso e-mail, enfim, nosso contato está sempre na apostila, tudo está lá bem explicadinho. Vamos agora para teste de hipótese. Teste de hipótese vai ser o seguinte, gente. Ó, a gente até coloca aqui para mostrar que tem vários casos, por isso que a ideia é você entender o conceito. Qual que é o conceito, tá? Você tem algo que é aceito atualmente. O que é aceito atualmente? A gente usa o exemplo da moeda, eu vou usar ele, porque eu vou sugerir de novo para vocês assistirem um vídeo lá para entender passo a passo. Mas uma moeda, o que eu aceito atualmente numa moeda que eu vou pegar ali e o meu experimento é o resultado da moeda, que pode ser cara ou coroa. Eu vou assumir atualmente, assim, a verdade que a gente tem é que uma moeda é justa, pô. Você vai jogar um dado, você vai imaginar que ele é justo. A chance de cair um resultado de 1 até 6 ali, entre 1 e 6, né, o resultado 1, 2, 3, 4, 5, é 1/6 para cada um. A gente parte dessa premissa que para uma moeda cara ou coroa, a chance de dar cara ou coroa é 50%. Isso é uma verdade aceita atualmente. O que é uma verdade aceita atualmente no problema de vocês? Depende. Eu tenho uma empresa e o tempo de atendimento das ligações para o consumidor é de 20 minutos em média. Isso é o que você aceita. Você já sabe historicamente que é 20 minutos. Vai estar lá de alguma forma desse jeito, entendeu? Sabe-se, é conhecido, ou foi feito um estudo histórico que disse que tal coisa. Isso é o que você aceita atualmente. E aí, normalmente, você vai testar a hipótese. Que hipótese? Uma hipótese que você contraria a verdade atualmente aceita, que a gente chama de hipótese alternativa. E aí a gente vai denotar por H0 aquilo que você aceita, H1 aquilo que você quer testar. Importante dizer aqui, o que você quer testar, ele não depende do resultado da amostra. Não é assim, eu tenho uma moeda e aí ela deu 70% das vezes cara, então eu vou testar que ela é desonesta para cara. Não depende do resultado da amostra. Tem que ser uma desconfiança antes do resultado, senão você vai ficar viesando o que você está fazendo. Tem que ser assim, eu tenho uma moeda e eu estou suspeitando que ela é desonesta. Beleza, isso é uma coisa. Ou me disseram, ou eu já fiz outras vezes, em outras amostras, não sei em que outro momento, eu desconfiei que ela é desonesta para a cara, mas não por causa do resultado da amostra, tá? Então, isso é uma coisa importante, assim. Você vai descobrir a hipótese alternativa pelo que o enunciado te disser, não é pelo resultado amostral ali do estimador, tá? Então, você vai ter que descobrir se o que ele está pedindo falando em parâmetros agora, se você tiver com a média é igual a um valor aceito. A média mi é igual a mi0, que é o valor aceito atualmente. Você que vai ter que descobrir com o enunciado se a sua hipótese alternativa ela é maior do que o valor aceito atualmente, menor que o valor aceito atualmente ou diferente. Como você vai fazer isso? Bom, com interpretação, entendendo um pouco do problema para saber se a suspeita é de maior, de menor ou de diferente, tá? Feito isso, como que é o procedimento? Gente, você tem um valor você tem uma estatística de teste, então você tem uma fórmula que chega num valor de teste, que a gente vai chamar de crítico. Se eu estou trabalhando com proporções, eu vou ter o estimador P-chapéu, então a estatística de teste é um P-chapéu crítico. Eu vou calcular esse valor de barreira, que ele vai assumir um determinado nível alfa, que eu já vou falar o que é, e aí eu vou ter o resultado da amostra. Com o resultado da amostra, eu vou concluir o teste, seja rejeitando a hipótese aceita atualmente, seja não rejeitando ela, dizendo que eu não posso rejeitar ela, não tem como contradizer a verdade atualmente aceita. Tá? Como é feito a formulação dessa estatística de teste? Bem parecido com o intervalo de confiança. A gente tem lá a distribuição compatível, a gente tem o número de elementos da amostra, a gente tem uma dispersão. Então, a fórmula fica parecida, mas são coisas diferentes. A estatística de teste é um valor de barreira que você vai usar para concluir um teste. Nesse exemplo, a gente está pegando um exemplo que tem uma média verdadeira, uma proporção atualmente aceita de meio, que é a da moeda, e a gente quer saber se ela é desonesta para mais, para cima desse valor meio. E aí eu tenho que calcular uma estatística de teste crítica, só que aí eu tenho o contrário, análogo da confiança. Só que a gente não vai usar o termo confiança em teste de hipótese, de maneira alguma. Quando a gente está falando de teste,
A gente controla o quanto a gente erra, não o quanto a gente está confiante no acerto. A gente só fala de erros. No intervalo de confiança, a gente fala de confiança. No teste de hipótese, a gente fala de significância. A chance de eu estar errado ao rejeitar o teste. Significância, a chance de eu estar errado ao rejeitar o teste. Também chamada de erro tipo 1. A aulinha de erro tipo 1 e tipo 2, ela é bem detalhadinha nessa coisa. Eu sugiro vocês também olharem. Mas então, a chance de eu estar errado ao rejeitar que essa moeda é honesta é de 5%. Se a minha amostra cair além do meu valor de barreira, eu vou rejeitar o teste. Nesse exemplo, ela caiu além. Então, como ela caiu além, eu vou falar, olha, essa moeda é desonesta para mais aí, para cima, né, do meio. Quanto ela é desonesta para cima do meio? Não sei. Ela é desonesta para cima do meio. E qual a chance de eu estar errado? Porque isso é uma amostra. Se eu tivesse tirado outra amostra, ele podia cair mais para a esquerda e eu poderia não ter rejeitado o teste. Então, eu tenho um erro aí ao rejeitar o teste. Qual que é o erro? Olha, ele é menor que 5%. É isso. É isso que a gente está dizendo. Lembrando que valor de barreira, a gente fala extravasar a barreira. Então, quando a gente está em teste de hipótese, a gente pode ter duas caudas. A gente pode ter um exemplo que o parâmetro é diferente da hipótese aceita lá. A hipótese aceita é igual e aí a hipótese alternativa é diferença. Quando tiver diferença, vai ter que jogar o erro para um lado e o erro para o outro. Metadinha do erro para um lado, metadinha do erro para o outro. Quando você fizer isso, então, passar da barreira vai ser um valor maior que a barreira de cima, mas vai ser um valor menor que a barreira de baixo. Então, façam, pelo amor de Deus, acho que isso é importante mesmo. Eu sei que vocês conseguem enxergar isso fazendo umas 2 vezes o exercício, vendo o vídeo, mas faz o desenho na hora, faz o desenho, põe lá o valor da barreira e põe o valor da amostra onde ele estiver compatível no eixo X. Porque daí você nunca vai errar, você não precisa ficar pensando, puta, quando a barreira está à esquerda, o valor tem que ser menor para eu rejeitar o teste. Não, faz o teste, faz a região crítica ali, em vermelho, pinta, e aí vê onde cai a amostra. Acho que esse é o jeito mais simples que tem para nunca errar isso aqui. É muito chato errar, e eu falo porque eu errei isso quando eu era aluno. É muito chato errar um negócio que você sabe, tá bom? Muito bem. Desabafos à parte. Quer dizer alguma coisa? Ele pediu para mostrar um exemplo de bicaudal. Claro, vamos lá. Será que é o do nosso exercício? Um exemplo de bicaudal. Tá. Será que eu vou pegar um exercício da apostila? Tá, eu vou pegar esse daqui, ó. Eu vou pegar esse daqui e fazer com maior. Ah, não, mas esse daqui é do treino, né? Cadê? Esse aqui é o da tribo. Será que a gente pôs um de diferença? Vi aqui. A gente não pôs. Tá. Então, tá bom. Vamos ter que não desapontar a Nicole, que nos acompanha desde probabilidade. Então, tá bom. Vamos lá. Suspeita-se que o desempenho... criar um exercício na hora da prova, na hora do Fuji. Suspeita-se que o desempenho dos alunos na disciplina de estatística... Olha aqui, que exemplo mais inovador. O desempenho histórico, vamos lá, o desempenho histórico dos alunos nas disciplinas de estatística tenha média de... Quanto vocês querem para a estatística? 6? 6. 5 bolas. 5 bolas. Caramba, 5 bolas. Verdade. A variância do desempenho dos alunos, que é a nota, desempenho aqui entendo por nota, né? A variância do desempenho é de... Vamos pensar em nota, depois a gente leva ao quadrado. Mas o que é? Vai meio ponto para cima, meio para baixo? Mas aí 1 ao quadrado vai ficar 1. No meio. Meio. A variância do desempenho é de meio ao quadrado, que é variância. Então, o desvio das notas ali é meio. Então, a gente sabe que, historicamente, a matéria estava redondinha, de acordo com a régua dos professores, não a dos alunos, pelo amor de Deus. E aí, a média era 5, e o desvio padrão para cima era meio, para baixo era meio ali. 5 mais ou menos meio é onde estava a maioria das pessoas. Então, a variância era meio ao quadrado. Tá. Aí, eles falam assim, com a chegada de novos professores... Com a chegada da THM. Com a chegada... Boa. Com a chegada da THM, suspeita-se... mas é um exercício de diferença que a Nicole quer. Não, tá bom. Suspeita-se que o desempenho tenha mudado. Porque tem os que acompanham e os que não acompanham. É verdade.
Teste ao nível de 5% de significância. Se o desempenho foi alterado. Só que a gente põe assim. A gente tem que colocar agora um exemplo aqui. No ano de 2021, vocês, quanto vocês vão fechar de média? 9. A média da turma... Caramba! A média da turma foi 9. Pronto. Deixa eu falar com a Nicole, que perguntou isso aqui. Se eu estivesse lendo esse exercício, eu falaria, com a chegada da THM, suspeita-se que o desempenho tenha mudado. Só ter mudado vai fazer o quê? Eu tenho lá uma hipótese nula, que é a média dos alunos vale 5. Só ter mudado com a chegada da THM seria a média agora, depois da chegada nossa, ser diferente de 5. Faz sentido isso, Nicole? Tipo assim, ela ser diferente, porque o que foi dito aqui mudou, não está dizendo se mudou para cima ou para baixo? Beleza. Se fosse um treinamento, você teria que inferir uma coisinha, você teria que interpretar assim, puta, mas é um treinamento. Então, com a chegada da THM e um material de qualidade gratuito, ó a propaganda, suspeita-se que o desempenho tenha mudado para melhor. Para melhor. Aí você teria que trocar esse H1 por, em vez de diferença, um maior. Mas tudo bem, como suspeita-se que tenha mudado, você tem que pôr a diferença. Isso não foi influenciado, essa suspeita não tem nada a ver com o 9 que vocês tiraram esse ano, em média, tá? Essa é o core que eu estava dizendo. Agora, beleza, dito isso, vamos então fazer o exercício rapidinho aqui, vai? O que a gente tem que fazer com o nosso teste? Eu tenho uma estatística de teste. A estatística é um x-barra crítico. Eu, infelizmente, não vou conseguir deduzir ele para vocês, explicar todo o passo a passo, mas a gente tem a formulação, que é a média mais o erro padrão vai ser a parte de cima. Eu vou fazer o desenho, que é o que eu pedi para vocês sempre fazerem. Então, se a minha ideia é que seja diferente, eu vou colocar aqui no meio a média 5, e eu vou ter um x-barra crítico superior, vou chamar de x-barra CS, Counter-Strike, e eu vou ter o x-barra CI, que é inferior. Tá, eu preciso ter 2,5 nessa cauda. Eu vou usar a notação alfa sobre 2, tá? A gente usa alfa de significância nas nossas deduções, então alfa sobre 2. Então, x barra crítico superior é o próprio valor da média mais z de alfa sobre 2, nesse caso, porque eu tenho alfa sobre 2 aqui. Então, se fosse unicaudal, eu não teria essa parcela à esquerda, e seria z de alfa, por isso que tem que prestar atenção e ver o desenho. Vezes desvio sobre raiz de n. E eu conheço o desvio, tá? A gente deu o desvio. Vini, você pode fazer de cabeça o n. A média da turma foi 9 com 100 alunos, né? 100 alunos. Sim. Verdade, né? Criar o exercício na hora. Você gostou do exercício, Nicole? Você achou muito... Você achou ele legal, não? 0,098. Obrigado. 0,90. Já? Tá, a normal padrão de alfa sobre 2 é 1,96, que você acaba ficando craque em fazer. Aí o desvio é 9 aqui. Não, o desvio é meio, né? Que 9? De onde eu tirei 9? 9 é a média, né? 9 está aqui. O desvio é meio, porque é a raiz do meio ao quadrado, né? Que é a variância. Aí aqui raiz de 100 é 10, que número lindo. E aí fica 5 mais 0,098. 0,098. Tá. Então, vamos por 0,1. Podemos? Tá. Então, 5,1 é esse valor aqui. Superior. Por que deu tão pequeno assim? Porque, gente, a gente tirou 9. Esse número aqui é muito absurdo. Perceba que se eu botar 6,5 ali, que é um valor mais razoável, aí essa barreira vai mais para fora, na verdade. Vai ficar 5,5, 6, sei lá, alguma coisa assim. Mas tudo bem. 9 é muito anormal. Então, se eu tiver uma amostra com mais de 5,1, eu já vou dizer, cara, mudou mesmo, o desempenho está diferente.
Para saber o limite inferior, eu só vou pegar o 5 e subtrair pelo erro padrão. Então, 4,9. Se a minha amostra saiu do intervalo entre 4,9 e 5,1, se ela caiu para fora desse limite, deixa eu pôr em azul, eu vou rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula é de que a média de vocês, o desempenho dos alunos da Poli, em estatística, é 5. Como nesse caso caiu o 9 que está lá, porque vocês estão muito excelentes, o 9 foi a média, tá? A Nicole tirou 10. E eu vou falar, rejeito H0. Ou seja, eu tenho evidências estatísticas para afirmar que, ao nível de 5% de significância, o desempenho dos alunos melhorou. Em algum momento, você tem que responder o problema. Não é só statistic case. Oi? O desempenho foi diferente. O desempenho foi diferente, perdão. Eu tô sempre pensando que a gente está ajudando vocês, mas a gente pode estar atrapalhando. Isso é ruim. Então, avisem a gente se a gente está atrapalhando. Tudo bem. Acho que ficou. Oba, boa. Ela gostou e a gente teve mais uma aula de improviso aqui, né? Claro, porque a gente não improvisaria numa hora do Fusion um exercício de última hora. Mas acho que é mais ou menos essa ideia, tá? Dá uma olhada nas formulações, mas como resolve é isso. Tem alguma coisa a dizer? Não? Que mais? Tem o teste da variância. O teste da variância vai cair a mesma coisa. Gente, a ideia principal aqui, antes de abrir para as dúvidas mais gerais de vocês, é testar hipóteses, no geral, é ter a estatística do teste que vai considerar o estimador que você tem, o número de elementos da amostra que você tem, a distribuição compatível e o nível de significância que você quer. É isso. Aí você vai ter um valor de barreira e um valor de barreira, um valor crítico, e um valor de amostra. E aí você tem que ficar olhando se passou ou não passou da amostra. A última coisa que eu vou falar antes de abrir para as perguntas, ele já está se estendendo, é o seguinte. Pode ser que essa fosse uma pergunta do Tiago, meu xará, porque ele é craque, ele tá craque. Tá, mas Tiago, meu xará, professor, ele falando para mim, claro, né? E se, em vez de calcular um valor de barreira e o valor da amostra, eu só usasse o valor da amostra? A amostra está aqui, esse aqui é o x barra da amostra. Tá, e se eu quisesse usar o valor da amostra como uma barreira? Falar assim, eu quero rejeitar o teste, usando o resultado da amostra, ou seja, esse aqui é o meu x barra crítico, que é o amostral. E a pergunta seria, qual que é o erro que eu estou cometendo ao usar o valor da amostra e rejeitar? Ou seja, qual seria a significância do teste se eu estivesse usando o valor amostral como a barreira? Essa parte é muito importante. Faz uns 2, 3 exercícios do outro que eu falei, e aí olha para isso aqui de novo no vídeo depois. Isso aqui não se entende direto, mas vai cair. Caiu. Já caiu. Eu já fui no futuro, já voltei, já vi que caiu, porque não tem como deixar de cair. Caiu, tá aqui no chão. Entende primeiro como faz os exercícios assim, faz uns 2, 3, e aí fala assim, tá, qual seria a significância do valor da amostra? Essa significância do valor da amostra, a gente não vai pôr o nome de alfa, a gente não vai pôr alfa, porque alfa é outra coisa, alfa é aquela lá, 5% do enunciado. O nome desse negócio aqui é p-valor, que eu acho que vai cair como p-value. Por que vai cair p-value? Porque se os professores derem um exercício para você, para ver se você sabe o que é isso ou não, ele vai ter feito em algum software que possivelmente é em inglês e vai ter o tal do p-valor. E aí, a ideia é a seguinte, se a significância que seria da amostra for pequena, for 3%, ela é menor que 5. O 5 estaria aqui, o x barra crítico estaria aqui, 5. Que é tudo aqui, 5. Então, existe um jeito de rejeitar o teste sem fazer barreira, amostra, rejeito ou não. É só olhar o p-valor. Se o p-valor for menor do que o que você chama de significância, rejeito. Se ele for maior, eu não rejeito. Tudo bem? Eu acho que vale a pena comentar um pouco a diferença entre aceitar e não rejeitar. Tá, verdade. Quando você usa um teste de hipótese, você rejeita o teste e não rejeita o teste. Rejeitar H0 é dizer, esquece essa verdade atualmente aceita, a chance de eu estar errado ao rejeitar, isso é alfa. Eu tenho confiança pra caramba. Confiança não, mas eu tenho, assim, uma boa robustez. Eu sei que eu tô certo, porque, a chance de eu estar errado é desse tamanho, eu controlo ela.
Não rejeitar o teste é dizer que as coisas estão como estão, mas não é aceitar, não é, você não está validando que as coisas são como estão, né? Você não está fazendo um teste para falar sobre a verdade atualmente aceita. Então, você só está dizendo, eu não posso dizer que é mentira o que o pessoal aceita hoje. Eu não posso rejeitar H0. Isso é diferente de dizer que eu aceito H0, tá bom? Então, não rejeitar um teste não significa aceitar um teste. Gente, meus queridos, eu acho que está encaminhando para o fim. Eu queria deixar aí uns minutinhos, talvez uns 5 minutinhos de perguntas. É muito tema, tem vários vídeos para a gente falar. A gente falou em 1h30, alguma coisinha assim sobre isso. Mas eu queria saber se vocês estão, pelo menos, mais tranquilos do que vocês chegaram antes dessa sessão. Boa, Nicole. O Thiago, será que está por aí ainda? Tem alguma dúvida? Está tudo bem? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Vamos ver se o pessoal fala. Vocês vão disponibilizar alguns exercícios adicionais? Sim. A gente tem feito o seguinte. A gente tem colocado o vídeo de teoria. Às vezes, quando dá tempo, eu já ponho teoria e exercício no mesmo vídeo. E sempre o vídeo seguinte, ou quando tem 2 de teoria meio coladinhos, a gente põe o segundo e o terceiro e o quarto, com o Vinícius aplicando o exercício o tempo todo. Então, todos os vídeos vão ter um de explicação e um mais rápido que é exercício, que daí a gente não fica passando no conceito, a gente só vai no exercício. Então, todos os dias a gente vai postar até a prova. A gente tem que olhar, eu não sei se faltam 5 ou 6 vídeos que a gente tem ainda, mas se ficar muito em cima da prova, a gente vai postar vários num dia só para já agilizar aí para vocês verem, tá bom? Mas se a gente colocou vídeos e ficou com dúvida, manda ou no YouTube, ou no e-mail, ou chama a gente, enfim, o contato tá aí, fala com a Letícia do Grêmio, fala, faz uma sessão só de exercício, enfim. Vocês têm uma semana aí para ir usando a gente da melhor maneira, tá bom? Sobre os exercícios, tem vários espalhados pela apostila, então ali sempre depois da teoria tem um exercício resolvido, então se for o caso de treinar, esconde a resolução, tenta fazer, depois compara. E além disso, que nem o Thiago falou, tem os vídeos dedicados a só exercício, que são os melhores. E aí, essa coisa, todo dia às 6 da tarde vai ser postado um novo vídeo. E no caso de ficar muito em cima da prova, a gente faz ali 2, 3 vídeos por dia. E fiquem tranquilos que até a prova vai estar tudo disponível. É isso. Show demais. Boa. Obrigado aí pelo apoio de sempre de vocês. E se não tem mais dúvidas, Letícia está aí ainda. A apostila está completa para a prova, não está completa para todo o curso. Ela está em desenvolvimento ainda, mas para a prova, assim, para P1 já está pronta. Inclusive, ela deve estar circulando pelo WhatsApp aí do pessoal. A gente vai também colocar no site, mas eu não sei se já tem um botão no site do Clique Aqui. Enfim, está no WhatsApp aí, o pessoal pôs nos grupos. Fala com o Grêmio se não chegou, porque tenho certeza que eles divulgaram. Eu vou passar aqui, a gente colocou no Linktree, lá que também a gente vai estar colocando depois a gravação. A gente está deixando todos sujos aqui, porque aí fica fácil, sabe? Tá. Então, e aí o link. Isso. A gente vai pôr a gravação também no YouTube, certo? No YouTube, eu não peguei essa parte, Thiago. Vai ser em qual canal do YouTube? É o nosso canal, ó. Vou colocar. Você consegue mandar o link? O THM? Educacional THM, isso. Ah, ótimo. Beleza. Já tá aí? Eu acabei de mandar. Eu mandei só para a Letícia. Tá? Mandou só para a Letícia? Manda o link aí, ó. Tô mandando o nome do canal e vem o link. Vai em 2 partes. Essa aqui é a playlist de estatística. Essa é a playlist. Pronto. Vai estar lá, tá bom? Eu acho que isso daqui eu também posso colocar no Linktree para as pessoas que acho que estiverem vendo agora, né, depois. Perfeito, pessoal. Eu tenho que sair mesmo, que eu já passei um pouquinho aí. Obrigado por esperarem uns 15 minutinhos. E, ó, foi um prazer estar com vocês. Eu vejo vocês nas dúvidas, nos e-mails, no próximo Fuja, nos comentários. E, pô, obrigado, Thiago. Obrigado, Lê, Grêmio, Nicole, principalmente. E é isso, gente. A gente se vê. Se alguém tem mais alguma, eu vou deixar vocês com o ouvir. Valeu! Obrigada. Acho que você está gravando, né? Sim, eu vou parar de gravar e eu vou ficar aqui mais uns 2, 3 minutinhos, caso alguém tenha dúvida.